A gente vai seguindo aqui na nossa programação. Estávamos falando anteriormente, no bloco anterior, muito, né, sobre todas as questões relacionadas a Brasília, a questões de emendas, ao acordo. Chegou a hora da gente falar mais sobre este tema. A gente recebe aqui na nossa bancada Luiz Felipe de Orleans e Bragança, deputado federal do PL de São Paulo, que inclusive é relator da PEC que permite ali ao Congresso suspender as decisões do Supremo Tribunal Federal. Em primeiro lugar, deputado, muito obrigada pela sua presença, por nos atender, seja bem-vindo. Obrigado, Paula, obrigado, equipe aqui do BMC. Estou sempre feliz aqui estar com vocês aqui. Obrigada. Deputado, a gente tem falado muito, né, sobre esse tema nos últimos dias. Nada melhor do que a gente ouvir, de fato, alguém exatamente lá dentro, né, da Câmara, principalmente. Eu queria começar, né, trazendo aqui uma dúvida, né? Antes, quando a gente viu todo esse embate, antes do acordo acontecer, duas PECs que estavam, vamos dizer, ali na gaveta da Câmara, elas foram retiradas da gaveta. Uma delas é da decisão monocrática, a outra é no qual você, de fato, é relator, né, trazendo aí que possa suspender as decisões do STF. E há ali, inclusive, expectativas ou, né, especulações se depois desse acordo há alguma chance dessas pautas não avançarem e ficarem paradas. Bem, nós sabemos que aqueles que estavam participando da reunião, eles são muito favoráveis a acordos. Então, esses acordos, infelizmente, eles ocorrem, estão fora da luz do debate do parlamento, fora da luz do debate da opinião pública, e eu acho que é uma grande demonstração de falência do sistema político brasileiro, em que você tem um grupo completamente eleito indiretamente, no melhor dos casos, ou nomeado, decidindo o futuro da política brasileira. Então, muito errado o que está acontecendo. Então, tudo é possível quando você tem um acordo que é fora da luz do regimento do Legislativo, do Judiciário, do Executivo, sendo travado com essas personalidades que não têm a legitimidade para conduzir tal acordo. No entanto, o que eu digo, a opinião pública ainda é soberana e a percepção de que temos um problema gravíssimo no Judiciário, ela é uniforme. Todos que trabalham o direito hoje, sendo deputados eleitos, sendo juristas, sendo juízes, todos têm a plena consciência. Temos um problema grave no Judiciário. E não é todo o Judiciário. É a cúpula do Judiciário, o STF, STJ. Esses estão criando problemas para todo o sistema judiciário. Então é necessário reforma, sim. E isso que está predominando no debate dos parlamentares. Havendo uma brecha para pautar reformas do judiciário, seja qual for ela, será aproveitada pelos parlamentares que ali conduzem a Câmara. Deputado, pontos importantes, você falou em reforma, né? Penso aqui até mesmo se há, né, de fato, chances da gente ver uma reforma, até mesmo do sistema político acontecer. A gente, nessa situação como um todo, né, eu acho que o STF, usando ali de um argumento de falta de transparência em relação às emendas, acabando, de alguma forma, tentando voltar a dar mais poder ao Executivo. Executivo esse que perdeu esse poder, principalmente em relação ao orçamento, ali desde 2015, 2016, de época de Dilma Rousseff, e tem uma minoria hoje, né? Talvez não esteja ali conseguindo, de fato, articular e acabou usando artifícios ou até mesmo, né, ajuda ali do judiciário para tentar recuperar esse poder. Há muitas críticas, principalmente, se de fato esse poder do orçamento deveria estar na mão do legislativo. Você é um legislador, claro, um deputado, mas eu quero ouvir a sua opinião, né? Como que vocês ali dentro tratam, de fato, sobre esta questão do orçamento e sobre as emendas, né? Principalmente em relação a essas críticas da transparência das emendas. Bem, a crítica das transparências, ela é válida. Nós precisamos de transparência nas emendas individuais no atual modelo. Então, existindo emendas individuais ou de bancada, que seja, precisa ter transparência absoluta. Então, isso aí é um ponto passivo. Acho que todos concordam nesse sentido. O que eu não concordo é que o Executivo tenha que ter o orçamento. Eu, como legislador, entendendo como funciona o processo orçamentário, tanto do governo quanto do legislativo, eu prefiro do legislativo. Por que eu prefiro do legislativo? Porque existe toda a composição política, geográfica, regional, estadual, representada no legislativo. Enquanto que o executivo é uma parcela pequena que colocou o executivo no poder. Ele não pode ter
essa pequena parcela, que seja 50% da população, mas eles não podem ter 100% da dotação de direcionamento para onde vai esse orçamento. O orçamento tem que ser definido para onde todo o 100% da opinião pública está representada. E onde que está representado? No legislativo e no processo legislativo. Então, acho que essa mudança ela é saudável. Eu espero que o parlamento tenha a hombridade de ter cada vez mais competência no orçamento. Veja, até modelos presidencialistas como o norte-americano, o orçamento ele é definido pelo Congresso norte-americano. O executivo sugere, faz ajustes, faz sugestões e tem que executar aquele orçamento. Então, ele não é o dono do orçamento. Então, essa que é uma grande distinção que a gente precisa fazer no nosso modelo. Temos um grande erro de modelo presidencialista, em que o presidente ele é responsável pela arrecadação e ele é responsável também pelo gasto. E é fundamental para que a gente separe essas duas funções, que ele se mantenha ainda responsável pela arrecadação, mas que os gastos sejam definidos pelo legislativo e o executivo executar nesses gastos. Então, acho que é isso que tranquilizaria esse debate orçamentário. Mas claro que nada disso estava na pauta. Na pauta estava ali a defesa dos vícios da República. 2 vícios graves. O primeiro é esse, nas emendas parlamentares, em que os parlamentares ficam distorcidos na sua função. Eles não são para ficar direcionadores de emendas e fazer obra pública local. Isso não é a função do parlamentar. Isso é a função do prefeito, isso é a função talvez até de um governador, mas não de um parlamentar federal. A função do parlamentar federal é legislar e fiscalizar o poder executivo. Então, as emendas vêm para distorcer a função do parlamentar e trazer aí uma moeda de troca de compra de apoio político, o que é nocivo até a própria representatividade do parlamentar. Então, no melhor dos casos, ele virou um vereador federal. É o que as emendas fazem. Então, temos que acabar com esse vício em emendas, tirar esse mecanismo. O outro vício que existe é no judiciário. Temos que acabar com as decisões monocráticas. Não é possível que você tenha um ministro sozinho, ali no foro do seu gabinete exclusivamente, definindo, interferindo à torta direito, não só na questão econômica, mas também na questão legislativa, e violando processos internos, violando separação de poderes e se colocando acima até do próprio regimento do judiciário. Então, nós temos que acabar com esses 2 vícios. Claro que nada disso foi discutido. Foi discutido exatamente o oposto. Como que vamos manter esses 2 vícios e ficar tudo bem para um próximo capítulo. Então, por isso que eu digo, esse acordo infelizmente foi tratado fora da luz do debate da opinião pública e do parlamento, e certamente se tivesse um crivo maior de opinião pública ali nesse processo, eles não estariam tomando essas decisões que estão tomando agora. Deputado, eu queria voltar um pouco no tema do projeto do qual o senhor é o relator. O que estabelece exatamente essa PEC? Quais tipos de decisões tomadas pelo STF poderiam ser revogadas ou poderiam ser sustadas pelo parlamento? Não seria uma colocação do parlamento acima do Poder Judiciário? Bem, vou só dar um contexto aqui antes de entrar nessa PEC. Eu não posso passar um parecer aqui com relação ao que eu acho da PEC, Sim. porque ainda vamos fazer a votação disso, ter um processo legislativo que vai definir a admissibilidade da constitucionalidade desse projeto. Mas o que essa PEC diz, para que a gente só faça aqui a didática? Havendo aqui, se o Congresso entender que uma decisão do Judiciário ele extrapola a função do foro do Judiciário, o Congresso pode tomar medidas para sustar e revogar essa decisão. E não só isso, ele tem que passar na Câmara e tem que passar também no Senado. Então, é o Legislativo como um todo. Mas seria maioria simples, absoluta? Maioria absoluta, sim, maioria absoluta. E também, aí mais tarde, o STF, ainda se querendo revogar este veto que o Congresso está fazendo numa medida do Judiciário, ele também pode ainda reafirmar a sua medida com 4/5 de um voto em colegiado dos ministros. Então, é isso que a PEC fala. Então, ela não acaba com a última palavra. A última palavra continua sendo do STF. Mas o que ela cria? Ela cria um crivo, um freio, para que o STF entenda, olha, se o Congresso entender que isso é função do Legislativo e não função do Judiciário, o Congresso pode se mobilizar
para travar mais o processo. Eu posso dizer que seria uma quarta instância, então? Primeira instância, segunda instância, terceira instância, uma quarta instância para uma decisão? Olha, poderia se entender como tal. Devido ao atual modelo que nós vivemos, infelizmente ele se presta a essa possibilidade. Infelizmente, né, eu sou favorável até a segunda instância. E vamos lembrar, Estados Unidos é em primeira instância. Exatamente. Né? Então, e você recorre da decisão já condenado. Então, nós temos um modelo aqui muito falho, a verdade é essa. Por isso que a gente não pode abrir mão das oportunidades de fazer reformas no judiciário, que sejam pequenas, que sejam amplas, mas que elas venham, porque está desestabilizando não só o jogo político, mas desestabiliza os contratos, a soberania dos contratos individuais, desestabiliza a economia, desestabiliza a República e a regência dos poderes. Isso não é bom para a cidadania, não é bom para o país, e eu acho que a nossa evolução política está comprometida com um judiciário agindo de uma maneira como está agindo agora, e especificamente agora o STF. Não vou condenar aqui todo o judiciário, porque a gente precisa valorizar os juízes que são concursados, que têm uma carreira brilhante de vários anos e décadas na máquina do judiciário. Esses, infelizmente, estão protelados pelas nomeações que são feitas para o STJ e para o STF. Então a gente tem que mudar isso aí também. Essas nomeações, processo de nomeação, ao meu ver, está errado. Então a gente tem que mudar isso aí. Outra reforma que não está em pauta aqui. Então, o que a gente precisa aqui resgatar? Por que um judiciário autônomo, independente, idôneo e capacitado só por juízes é fundamental? Porque uma vez que você tem o oposto, que é o que a gente tem hoje, que é um juiz só, monocraticamente, viola a lei, age fora da lei, age fora da Constituição, age fora do regimento do judiciário, o que você está criando? Você está criando um detentor da espada de Damocles em cima de todo cidadão, de toda empresa, de todo representante eleito, validado legitimamente pela população. Então, não podemos ter isso. Isso chama-se tirania. Então, o conjunto que permitiu que isso maturasse no Brasil chama-se Constituição de 1988. Ela evoluiu para que hoje tenhamos vários tiranos que possam agir arbitrariamente em cima de qualquer indivíduo, em cima de qualquer empresa, qualquer organização pública ou privada. Isto não podemos aceitar mais. Então, temos que fazer uma grande reforma. Deputado, só voltando aqui.